Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Você já deve ter ouvido alguém dizer que, se fosse um país, Mato Grosso ocuparia o terceiro lugar no ranking dos maiores produtores de soja do mundo, né? Com a colheita de 45 milhões e 300 mil toneladas na última safra, o estado superou a Argentina, ficando atrás apenas do próprio Brasil e dos Estados Unidos. Além da competência no campo e da incorporação de novas tecnologias a cada safra, o sucesso também é reflexo da pesquisa, que busca respostas e estratégias para superar os desafios que se multiplicam na agricultura. Trabalho que envolve dedicação, conhecimento e um olhar treinado para identificar com agilidade não apenas potenciais ameaças, mas também o tamanho de cada oportunidade viabilizada pela ciência. Tema do nosso bate-papo de hoje. Ele nasceu em Minas, já morou em Goiás, na Austrália, Estados Unidos e Canadá, mas considera Mato Grosso o local abençoado por Deus. Engenheiro agrônomo, mestre em produção vegetal com ênfase em fitopatologia, o Ivan Pedro iniciou há 12 anos a história dele na terra da soja, do milho e do algodão. Foi pesquisador da Fundação Mato Grosso e há 4 anos criou em sociedade com outros 2 profissionais reconhecidos uma empresa de pesquisa agronômica com foco em fitossanidade, biológicos e fitotecnia. Com unidades em 3 regiões diferentes, o grupo trabalha para gerar informações que possam servir como base para recomendações seguras e decisões assertivas no campo, respeitando as diferenças e particularidades regionais presentes em um estado que tem o tamanho de um país e produz como um gigante. Ivan Pedro, meu amigo, que prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Sei que a correria é grande, quando a correria é grande é sinal de que trabalho também é bastante intenso, bastante volumoso. Sou um admirador do teu trabalho, do trabalho da tua equipe, você sabe disso, deixo aqui de público e o pessoal que vai nos ouvir aqui também vai entender esses motivos. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Tudo bem contigo, cara? Patrone, muito obrigado pelo convite, muito bom dia. Eu que agradeço poder fazer parte desse podcast que vem trazendo tanta informação de qualidade, comunicação, e você que é um comunicador que eu também admiro muito, tem feito um belo trabalho pelo agronegócio como um todo. Então é sempre um prazer poder te encontrar, interagir, e hoje eu estou aqui contigo para a gente bater um papo muito legal e trazer informações que possam ajudar os nossos ouvintes, e eu espero contribuir com o seu podcast aí pelo sucesso dele, que já é certo. Certamente vai contribuir muito, cara. Você tem uma história muito bacana também. É jovem, né? Quando eu falo jovem é porque é mais novo que eu, então é jovem. É porque eu me considero jovem também. É muito jovem, mas uma carreira muito legal, uma carreira já se consolidando aí de muita iniciativa, e isso o pessoal vai ouvir aqui. Deixa eu só te perguntar uma coisa, cara. Você tá sempre na estrada, né? Você tá sempre correndo de um lado pro outro por conta das funções. Você costuma ouvir podcast, cara? É teu hábito aí? Se não for, já fica a dica aqui, viu? Patrão, olha que interessante. Eu acho que uma das coisas positivas que a gente extraiu do mundo pós-pandemia, na minha visão, é que acelerou-se muitos processos do ponto de vista tecnológico e o conhecimento foi um deles. Lá na pandemia, por uma necessidade de adaptação, e a Proteplan também foi nessa jornada, nós trouxemos muitas coisas para o online, para o digital, e eu sei que isso chegou num ponto que saturou e foi difícil manter a constância e a criatividade. Porém, na minha visão, quando se fala de podcast, eu acho que é um mundo que avançou muito, veio para ficar, e eu particularmente sou um fã e um adepto de podcast. Eu estou na estrada todos os dias, independente se eu estou dirigindo, se eu estou no avião, ou se às vezes eu estou no intervalo de alguma reunião. Eu, no domingo, às vezes no sábado, eu já separo pelo menos uns 3, 4 podcasts de diferentes assuntos que eu coloco como meta ouvir dentro da semana. Isso passa por temas que envolvem agronegócio, por temas que envolvem business, às vezes até podcasts que fazem resumos de alguns livros que eu gostaria de ler e, de repente, por uma questão de priorização de tempo, de pegar a ideia central, aquele insight, eu priorizo isso através do podcast. Então, eu acho que é um meio de comunicação muito legal, muito interessante. E você mesmo já deu a dica, a gente pode ouvir em qualquer lugar, no trabalho, no intervalo, no deslocamento. Ele traz para nós, sim, um grande aprendizado. E o que é melhor, ele te coloca basicamente em contato com aquelas pessoas que provavelmente, talvez ao longo da sua jornada, você não conseguiria ter 5 minutos ou 10 minutos de bate-papo,
ou não conseguiria ter aquela mentoria ali, entre aspas, gratuita, né, com tanto insight e informação positiva. Então, eu apoio, sou adepto e indico para as pessoas que não ouvem ainda começar a criar o hábito diário de ouvir podcast. É exatamente isso, cara. Concordo e assino embaixo o que você disse, porque é realmente uma maneira de você otimizar o seu tempo, né? Seja na estrada, como você disse, correndo, caminhando, fazendo outra atividade. E você tem uma infinidade de conteúdos, de informações ali que estão à disposição, né? Então basta realmente apertar o play, baixar o episódio, se você for pegar a estrada, apertar o play e aí mergulhar nesse mundo de informações, né? É uma dica muito bacana do Paulo Ozaki, meu amigo do Agro Resenha, o primeiro podcast agro do Brasil, né? Foi aquele que me incentivou, junto com o Ângelo Zelame, a começar essa jornada aí, começando em maio de 2020, e realmente é um mundo fascinante. Agora, vamos falar um pouquinho da tua história, Ivan Pedro. Vamos começar com as tuas origens, né? Você é mineiro, se eu não estiver enganado, né? Me conta um pouquinho como foi a tua trajetória e teu início de relação com o agro. Bom, Patrone, sou mineiro, natural de Uberaba, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Tenho a minha criação desde os 8 até 10, 12 anos, contato com o campo. Parte da família são produtores naquela época e pecuaristas, mais voltados para a área de gado. Mas eu sempre tive contato, afinidade e fui criado nesse meio, né? Então, acho que muito por influência dos pais, dos avós, esse contato primário ali com o campo, com o agronegócio e também com o ambiente, me ajudou a formatar a expectativa de carreira, ou pelo menos fazer algo que naquela época, né, trazia felicidade, satisfação, que era o contato com o campo. Quando chegou próximo ali dos 16, 17 anos, é um momento de escolha, é um momento que essa juventude hoje, muitas das vezes, quando chega nessa fase, sofre muito com as indecisões ou com as incertezas do ponto de vista de carreira. Eu direcionei a minha carreira para o contato com o campo, pelo menos com algo que envolvisse. Isso foi um problema lá na época, porque eu acabei prestando alguns vestibulares e eu passei em todos. Quando eu falo todos, são os vestibulares que me trouxeram uma decisão difícil. Uma delas foi a medicina veterinária, que tem a ver com contato com o campo, com animais. A outra foi zootecnia, a outra foi agronomia. E naquela época, por influência de outros colegas que já estavam na jornada, e um grande amigo meu, inclusive, é meu compadre hoje, ele já estava em Jaboticabal, na Unesp de Jaboticabal, e ele comentou comigo o seguinte, falou, Ivan, faça agronomia, porque um agrônomo ele consegue trabalhar como um zootecnista em algum momento, e tem uma interação muito boa, e até na parte da veterinária, se você tiver interações e for trabalhar com gado, em algum momento vai precisar de um agrônomo. E não desmerecendo as outras funções aí, as outras escolhas também, que são muito boas, mas naquela época era um mercado mais de nicho, e ele já tinha trago para mim a seguinte reflexão. Se você fizer agronomia, além de ser uma área que você vai poder atuar em diferentes segmentos, desde a parte acadêmica, pesquisa, marketing, multinacional, enfim, você vai ser livre para trabalhar com grandes culturas, com culturas perenes, com HF, com hortaliça, com café. Além disso, você vai ter um propósito muito legal, que é produzir comida e colocar alimentos no mundo. Olha que sabedoria daquele momento. Eles já falaram isso para nós lá em 2004, que foi o ano que eu comecei a universidade, e aquilo me despertou, né, uma vontade de trabalhar também com um propósito maior por trás disso. E aí, patrônio, de lá para cá veio uma série de fases, mudanças, que a gente vai conversar daqui a pouco, mas eu tenho convicção que eu fiz a escolha certa, sou realizado como profissional, como pessoa, e mais do que nunca nós estamos caminhando aí para uma fase, né, olhando para o futuro, com esse crescimento da população global, quanto que a nossa profissão, a minha, a sua também, que está envolvida no agronegócio, é importante para levar informação, mas mais do que isso, para gerar a informação correta e ajudar a prosperar toda a cadeia do agronegócio. Muito bem. E aí você fez na Unesp, foi isso? Eu me graduei na Universidade Estadual Paulista, a Unesp, campus de Jaboticabal. Na época, 2004, eu ingressei na universidade, me graduei em 2008. Pós-universidade, eu tive algumas experiências, tanto no mercado de multinacionais, quanto na parte comercial. Fiquei, em algum momento na minha carreira, em 3 oportunidades fora do país, uma delas na Austrália, a outra no Canadá e a outra nos Estados Unidos, com uma mescla também de curso de idiomas, com interação com agricultores, curso de negócios. E fiz o mestrado também, posteriormente, lá na Universidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, além de algumas especializações aqui que envolvem a área de fitossanidade, a área de negócios, exatamente para pautar minha carreira por um pouco do momento que eu estou vivenciando hoje, que depois de fazer parte de uma série de empresas e
também vivenciar diferentes realidades, junto com outros 2 colegas, nós resolvemos empreender em 2019, criar o nosso negócio e tentar, né, com um objetivo muito pautado no espírito de equipe, alinhamento e resultados, formatar uma empresa de pesquisa no Mato Grosso que possa trazer um pouco desses valores, princípios aí e propósitos que eu já trago lá de trás, né? Que é poder ajudar o agricultor na ponta, que é poder contribuir efetivamente com a agricultura de modo geral, mas mais do que isso, ajudar a formar gente no campo, formar pessoas para as novas gerações darem continuidade nesse legado. Isso aí, cara, é uma construção da carreira, né? E, claro, olhando para trás, a gente vê uma linha reta, mas a gente sabe que não é assim. Existem muitas decisões, muitos pontos de dúvida, né? Para que lado caminhar. E eu queria pegar a partir justamente disso. Você mencionou a experiência fora do Brasil, né? E citou que entre os cursos foi cursos de idioma. Para onde você foi? Qual foi o período que você passou? Conta um pouquinho dessa experiência internacional, Ivan. Foi após você ter se formado, né? Antes do mestrado, pelo que eu entendi. Foi após. No momento que eu ingressei na faculdade, patrônio, eu sou daquela geração que não tive muitas escolhas. E a minha escolha era trabalhar e estudar. Eu sempre digo que nós temos aí, talvez, ter muita gratidão pelos nossos pais, mas ao longo da carreira, se eu pudesse dar uma dica para o Ivan de 15 anos atrás, naquela época, eu teria procurado alguns mentores para me orientar do ponto de vista de carreira e com toda certeza eu iria encurtar alguns caminhos, né? O primeiro caminho que eu iria encurtar era do ponto de vista de idioma. Eu dava pouca importância para o idioma lá no passado, achei que era algo que era balela, não gostava muito, era cursos de inglês, enfim, acharam muito maçante, mas no final do dia, aquilo ali ia me fazer muita falta posteriormente quando eu estivesse numa multinacional ou até se eu não estivesse numa multinacional, para aproveitar as oportunidades de eventos, de simpósios, de congresso e até de interação com o exterior. E como eu falei que eu não tinha outra opção além de trabalhar e estudar, veio de uma família bastante humilde e com muitas restrições do ponto de vista financeiro, eu fazia parte de um projeto social que era produzir alimentos para finalidade de instituição carente. Isso me dava X valores por mês ali de uma bolsa. Eu dava mentoria, monitoria de algumas disciplinas e eu trabalhava também, eu era bolsista FAPESP, CNPq, dentro da universidade, para compor a renda. E 50% do que vinha aí eu investia em conhecimento. Dentro disso, o inglês era um ponto. Só que, honestamente, eu fiquei nessa jornada aí por 5 anos e não aprendi muita coisa. Porque algumas pessoas aprendem estudando, outras aprendem vivenciando experiência. E eu sou um cara que eu gosto de vivenciar experiência, eu gosto de interagir. E nesse momento, quando eu formei, eu até tive um ponto de frustração, que o idioma não estava legal. E isso me trouxe várias portas fechadas quando eu comecei a fazer entrevistas. Eu tinha vários atributos importantes, mas para algumas posições o idioma era limitado. E aí, depois de formado, quando eu cheguei no Mato Grosso em 2011, eu coloquei como meta, em 2012, ir para fora do país e a cada 2 anos fazer uma imersão de 70, 80 dias, pelo menos, que é o que permitia eu fazer negociando com as empresas, né? Então, o primeiro deles eu fui para os Estados Unidos, em 2012, fiz um curso de inglês para aperfeiçoamento mesmo. 2014 eu fui para a Austrália e eu já fiz um curso de inglês e negócios em conjunto. E 2017 eu fui para o Canadá, fiz o inglês voltado mais para negócios e marketing, que aí eu conseguiria unir as duas coisas. E é lógico que o esforço do dia a dia, o empenho de cada um ajuda nesse aprimoramento. Mas como eu te falei de mentores na época, o inglês é só um exemplo. Outros exemplos que eu acho que a gente poderia pensar no passado seria fazer alguns estágios estratégicos, isso ajuda muito essa nova geração. Hoje nós estamos vivenciando uma nova agronomia, um novo cenário, onde o digital está muito forte. E o avô já sempre falava, né? Se o neto não estudar, ele vai ter que trabalhar na roça. E hoje é o contrário. Para você trabalhar na roça, você vai ter que estudar. Senão não tem espaço para você lá na roça, no bom sentido, né? Por quê? Porque hoje a tecnologia tomou conta. Nós temos uma nova geração, que é uma geração que toma decisões estratégicas com base em dados, com base em softwares, com base em Big Data. Então, daqui a pouco, nós vamos ter que mais ainda pivotar nossa carreira e estar sempre numa jornada de aprendizagem. Mas, em resumo, o idioma foi uma delas. Eu fiz posterior a formado, e isso veio de uma carreira, e talvez nos últimos 10 anos, muito focada em um dos pilares, que era desenvolver o idioma, e isso foi as ações que eu tomei na época. Cara, é sensacional você trazer essa análise, né, da própria carreira e a importância, como você mencionou, de olhar de uma maneira também pensando no futuro, né? Ou seja, você disse, a falta do idioma
bem falado, te fechou portas e você precisou buscar isso depois também, e aí, claro, as outras experiências internacionais que foi para aprimorar ainda mais áreas que você gostaria, né, de atuar como vem atuando. E aí você falou num determinado momento ali, a tua vinda para Mato Grosso, não me lembro que se foi 2011 ou 2012. Como foi essa vinda para Mato Grosso, Ivan? Bom, a minha carreira, basicamente, ela se resume em algumas mudanças, né? Sou natural de Uberaba, Minas Gerais. Eu me mudei para Jaboticabal, estado de São Paulo, para cursar agronomia. Posterior, formado em algumas experiências de estágio, o primeiro emprego que eu tive foi no estado de Goiás, em Itumbiara. Eu trabalhei na Pioneer Sementes, eu entrei como estagiário, fiquei um período como safrista. Trabalhei um tempo também sem remuneração financeira, mas com muita remuneração de conhecimento, de imersão, de aprendizado. Então, eu tive uma experiência muito boa lá, entre estagiário, safrista e também coordenador associado da empresa. Da Pioneer, eu migrei para Araguari, Uberlândia, num projeto na época em conjunto com a multinacional, foi a Bayer, um projeto temporário. Fiquei um tempo nesse projeto, trabalhando com soja, milho para aquela região. E depois que eu terminei o projeto, eu encontrei uma oportunidade naquele momento em trabalhar numa distribuição de insumos na área comercial. Então, eu já tinha migrado da pesquisa para a parte comercial e isso, para mim, foi um grande aprendizado. Trouxe novos horizontes, novos ambientes de relacionamento, novos conhecimentos, novos desafios. Fiquei em Araguari por 2 anos, basicamente. Em 2011, eu entendi que não era aquilo que eu gostava. Eu queria novos ares, eu queria conhecer diferentes regiões, e o Mato Grosso era um sonho, era um desejo. E aí, por coincidência, um dia, olhando o e-mail, chegou algumas posições no meu e-mail direcionadas pelo LinkedIn, e chegou uma vaga muito interessante na época, que era uma vaga para morar em Rondonópolis, uma vaga para trabalhar com pesquisa, uma vaga para trabalhar com grandes culturas, e eu li a descrição da vaga e me interessei. Candidatei na vaga, e em paralelo fui convidado por outras 2 multinacionais para continuar na região, que eram oportunidades muito boas. Porém, naquele momento eu pensei de forma estratégica, falei, eu quero conhecer o Mato Grosso e eu vou a fundo nessa oportunidade que chegou no meu e-mail. Me candidatei, entrei no processo seletivo, fui até a fase final e passei. Eu só fiquei sabendo da empresa na fase final quando eu passei, que era uma empresa de pesquisa muito respeitada aqui no estado, a Fundação Mato Grosso, uma empresa de pesquisa que tem uma excelente história e muito contribuiu pela prosperidade desse estado aqui e também do país. Em 2011 eu fui convidado e entrei como pesquisador líder na área de proteção de plantas para aquela instituição. Bom, tive uma carreira fantástica na Fundação, uma empresa que me deu muita oportunidade de aprendizagem, de crescimento, de visibilidade. Fizemos um bom trabalho lá pelos 9 anos e tivemos uma contribuição muito importante para diferentes problemas que o Mato Grosso vivenciou no que diz respeito ao manejo de doenças em soja, em milho, algodão, diga-se de passagem, a ferrugem da soja foi um grande problema que nós iniciamos em conjunto. Controle de ramular no algodão, novas tecnologias, cenários de resistência. E eu fiquei por 9 anos na Fundação Mato Grosso até 2019, quando nós decidimos criar a Prodeplan e dar uma guinada estratégica na nossa carreira. Então, em resumo, eu cheguei em 2011 e estamos aí há praticamente 12 anos morando no Mato Grosso e vivenciando essa realidade desse estado fantástico. Pois é um estado fantástico, cheio de oportunidades, cheio de desafios também, evidentemente, né? E numa área que cresce como a área do agronegócio, a área da agricultura, mas que também vê os desafios se multiplicarem, né? E quando a gente fala de proteção de plantas, a gente sabe que é um desafio constante também, e por isso a importância estratégica, né? Imprescindível da pesquisa, que foi a área que você atuou durante 9 anos aí na Fundação, né? E que você, junto com os seus sócios que você vai mencionar agora, continuam assiduamente, né, investindo em pesquisa, investindo em buscar respostas para os N problemas que a gente enfrenta, os N desafios e aqueles que também estão por vir. Vamos falar um pouquinho dessa outra fase profissional, Ivan? Vamos lá, exatamente. Patrônio, nós estamos num estado estritamente abençoado por Deus e podemos falar que temos aí basicamente 12 milhões de hectares de soja, quase 8 de milho, 1,2 de algodão. Eu sempre falo que daqui a pouco nós vamos estar fazendo um outro podcast, provavelmente falando de 15 milhões de hectares de soja e até 18, 20. Isso não vai demorar tanto tempo. Então, Mato Grosso está numa crescente. Obviamente, tem os desafios em paralelo do ponto de vista logístico, do ponto de vista de investimento, mas isso vai acontecer numa escala coordenada e programada, porque a gente é o principal estado
do Brasil do ponto de vista de produção de grãos e fibra. E se fosse considerar o Mato Grosso como país, ele seria o terceiro maior país do mundo do ponto de vista de produção de grãos e fibras, né? Então, nós temos um potencial gigante e pode-se imaginar numa complexidade desta a quantidade de desafios quando se fala em manejo agronômico das culturas. Áreas novas, áreas de aberturas, áreas mais velhas consolidadas, problemas do ponto de vista de plantas daninhas resistentes, dinâmica de pragas no sistema, doenças que vêm se adaptando, renovação de cultivares ano a ano que traz consigo o atributo de produtividade muito bom, mas em paralelo a suscetibilidade para complexo de doenças foliares e de raízes. Então, nesse cenário, a pesquisa ela tem um papel muito importante em gerar informação, transformar isso em uma recomendação e posicionamento seguro e ajudar a cadeia final, que é o agricultor. Então, nós trabalhamos basicamente em contato com todas as empresas de agroquímicos, sementes, defensivos agrícolas, biológicos do mercado, com o propósito de gerar conhecimento e informação, ajudando as empresas no processo de registro de produtos, no aceleramento de novas tecnologias, no ajuste de posicionamento e também ajudando os agricultores a pegar o que nós temos hoje no mercado e montar estratégias de manejo regionalizadas para ele se defender melhor dessas adversidades aí do ponto de vista agronômico. Tá? Então, a pesquisa tem um papel muito importante e, através da Protofan, nós fizemos 4 anos recentemente. Estamos numa curva de aprendizagem ano a ano, mas já temos uma historinha muito interessante para contar e ajudar o agricultor com os resultados gerados até o momento. Você citou algo que é também muito característico aqui de Mato Grosso, né? Você precisa de respostas e informações, conteúdo, recomendações regionalizadas, né? A gente vive no estado que é um país, né? São situações distintas em cada porção do estado que você está, o que torna ainda mais relevante esse trabalho de buscar essas respostas, de pesquisar, encontrar soluções, né, para os diferentes aí desafios. Sem dúvida, a mudança do sistema de cultivo ao longo do tempo passa por mudança no ciclo das cultivares de soja, mudança também das características agronômicas, potencial produtivo, que envolve índice de área foliar, materiais de hábito indeterminado, suscetibilidade maior para doenças foliares, num cenário que a produtividade vem aumentando. Quando a gente vai para o algodão e o milho, essas culturas também sofreram mudanças do ponto de vista de biotecnologia, de resistência, de potencial produtivo, de exigência do ponto de vista de fertilidade e ambiente de produção. Então, todas essas mudanças trazem a necessidade de uma adaptação do agricultor, mas principalmente de respostas geradas na pesquisa, de posicionamentos, de tecnologias, de cultivares. E isso vai desde a semente até o suco de plantio, diferentes fases fenológicas até a colheita. Então, costumo dizer que no nosso estado, em condições onde nós temos uma complexidade intensa e regional do ponto de vista climático, temperatura, umidade, fotoperíodo, molhamento foliar, época de plantio, mais do que nunca torna-se necessário, Patrone, a gente gerar informações regionalizadas que possam ajudar o agricultor nos posicionamentos. Porque se a gente pegar, por exemplo, a região de Sorriso, nós temos condições edafoclimáticas diferentes da região de Campo Verde, que é diferente do Vale do Araguaia. Então, caminha-se para uma necessidade de regionalização de posicionamentos e, portanto, as entidades de pesquisa que estão aqui no Mato Grosso, e a Proteplan é uma delas, vem trabalhando nessa linha para ajudar cada vez mais de forma personalizada o agricultor da região de atuação. E agora uma pausa no bate-papo para dar um recado a você que é produtor ou produtora rural. Já tá na hora de pensar na próxima jogada, hein? Então, que tal mirar na semente e acertar em ótimos resultados para sua lavoura? A Agrosol tem um portfólio completo para sua safra 2023-2024, com opções de cultivares de soja para os diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Além de sementes de soja de alta qualidade, a Agrosol também oferece tratamento de sementes industrial com certificação de excelência pela Syngenta, serviço de entrega, posicionamento de cultivares, ajuste fino de plantio e um acompanhamento especial do time de campo. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da Agrosol e acessar o portfólio 2023-2024 pelo site www.agrosolsementes.com.br.
Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. Agrosol Sementes, germinando o futuro. Vamos entender um pouquinho, Ivan, como funciona o organograma de vocês, né, da Proteplan. Você vai mencionar aqui o Fabiano e a Alana agora, os seus sócios também, profissionais altamente gabaritados. Já tive a oportunidade de entrevistar o Fabiano muitas e muitas vezes ao longo aí dos últimos anos, né? Um cara realmente muito reconhecido no setor, assim como vocês, por conta do trabalho sério que faz, né, e do trabalho de resultados. Como que vocês dividem as funções e qual o tamanho da Proteplan, que completou, como você disse, 4 anos aí agora em agosto? Bom, Patrone, primeiro, antes de explicar, preciso detalhar de uma forma bem simples o que é a Proteplan, o que a gente faz. A Proteplan é uma empresa que foi criada em 2019, nós recém fizemos 4 anos de existência. 1º de agosto é a data oficial de criação de 2019, e nós fomos criados por uma necessidade, talvez, de fazer uma pesquisa mais ampla e um desejo dos 3 sócios, mas mais do que isso, por pensar num propósito de longo prazo em uma empresa de pesquisa agronômica que atuasse em todas as áreas do conhecimento. Então, a Proteplan é uma empresa de pesquisa agronômica, registrada e credenciada no Ministério da Agricultura, então isso confere a ela ter acesso a produtos em fase RET 2, RET 3, muito antes de chegar ao mercado. E a gente trabalha basicamente em 3 grandes áreas. A fitossanidade, tudo que está ligado ao controle químico está dentro da fitossanidade. Então, controle de pragas, doenças, plantas daninhas, nematóides. Ou em outra perspectiva, fungicidas, inseticidas, herbicidas, tratamento de sementes, suco de plantio. Trabalhamos com controle biológico, produtos biológicos, bioinsumos, isso é uma grande vertente que vem crescendo no Brasil, tanto microbiológicos quanto macrobiológicos, extratos de plantas, indutores de resistência, está tudo dentro de um projeto que a gente chama biológicos. E a gente trabalha no setor de fitotecnia que envolve cultivares. Então, fazemos pesquisa agronômica nessas 3 grandes áreas, fitossanidade, biológicos e cultivares. Nós somos em 3 sócios, Ivan Pedro, Fabiano Siqueira, que você já citou, que foi o grande mentor do projeto. O Fabiano tem uma história muito bonita no Mato Grosso, trabalhou por 20 anos na Fundação Mato Grosso também, quando migrou para a Proteplan, trouxe uma bagagem muito importante de longa jornada, teve as suas contribuições importantes aí na época da ferrugem da soja. E a Alana Tomin, que é outra sócia, que é a colega mais nova de nós 3 e que veio do Paraná também, um projeto muito interessante na época, e fixou raízes no Mato Grosso, e hoje ela faz um belo trabalho aí e lidera uma das estações. Então, nós somos em 3 sócios, temos uma equipe multidisciplinar, desde entomologista, herbologista, pessoas especialistas na área de nutrição, novos trainees que estão chegando, estagiários, e temos os supervisores e coordenadores de campo. Basicamente, é um time hoje de 40 pessoas que se dividem em 3 regiões estratégicas de atuação. Sorriso, na região da BR-163, Campo Novo do Parecis, no oeste do estado, e Campo Verde, na região sul do Mato Grosso. Então, em resumo, é um pouquinho da nossa empresa. Nós temos aí um propósito de ajudar efetivamente o agricultor, difundindo conhecimento técnico e experiência. E dentro da forma de atuação do mercado, além da pesquisa, a Proteplan realiza os eventos de marketing dentro do ano, que são ações muito importantes aí de trazer informação, gerar um ambiente de network, interatividade e trazer uma verdadeira experiência a campo ou indoor para os agricultores. E recentemente nós se lançamos aí também com um projeto de assessoria e consultoria agronômica, com o propósito também de atuar nessa terceira via aí, ajudar os agricultores das nossas regiões de atuação. Então, em resumo, seria isso, uma empresa jovem de 4 anos, mas que traz consigo muita vontade de longo prazo e bastante energia dessa moçada nova para gerar informações de qualidade para o Mato Grosso. Legal, cara. Você citou os eventos, né, como possibilidade de network, mas de levar esse conhecimento, de disseminar toda essa informação que vocês trabalham assiduamente para gerar resultados, né? E eu tive a oportunidade, né, já deixo aqui muito claro para quem está nos ouvindo, de participar de 3 eventos da Proteplan, Master Meeting Soja esse ano passado, e o Master Meeting Milho agora no mês de agosto, que foi realizado em Sorriso, e são eventos muito bem organizados, com muita dedicação, muito carinho, muita vontade de entregar respostas, de fazer com que as pessoas que estão participando desse evento realmente fiquem numa imersão de conteúdo, de networking, como você mencionou, mas com um objetivo muito claro, muito definido, que é de gerar
conhecimento, de levar a informação, de provocar discussões. E eu acho que o caminho é esse. Quando a gente fala em pesquisa, a gente realmente precisa ter vários pontos de vista, várias opiniões para que você consiga extrair, chegar sempre ao caminho mais distante, né? A resposta mais assertiva. É por aí, Ivan? Sem dúvida, Patrone. Quando nós pensamos na empresa, e uma das decisões estratégicas foi, nós precisamos ter um marketing efetivo, que dentro das ações de comunicação tenham um portfólio de eventos que faça a informação chegar na ponta, que ajude a disseminar o conhecimento. Eu sempre digo que o conhecimento represado, engavetado, ele não ajuda em nada. Nós geramos tanta informação, e essa informação ela precisa chegar na ponta e contribuir para a cadeia de modo geral. Obviamente, o agricultor ele vai pegar um insight, ele vai pegar um input interessante, ele vai trazer uma informação legal, não só nossa, mas do mercado, mas no final do dia ele vai juntar as informações estratégicas e desenhar a sua estratégia de manejo ou a sua estratégia comercial, enfim. E os eventos da Proteplan, ele vem nessa jornada de aprendizagem. Nós tivemos um impacto na época da pandemia, isso foi muito ruim, isso acabou zerando praticamente o contato entre as pessoas e principalmente o campo foi muito prejudicado. Mas recentemente, nos últimos 2 anos, estamos aí, organizamos e trouxemos muita inovação. E o exemplo disso, você já citou o Master Meeting Soja, um evento que já está na sua 2ª edição. Você é um grande parceiro oficial desse evento, é o nosso mestre de cerimônia e pôde acompanhar de perto a relevância do conteúdo desse evento e dos palestrantes, público altamente seleto, um ambiente ainda não visto, né, no Mato Grosso, na minha visão, do ponto de vista de um evento que reúne network, interatividade, conteúdo e ao mesmo tempo uma programação aí muito interessante em 3 dias, que é um evento feito em Cuiabá, no Hotel Grandade. Então esse ano foi a 2ª edição, foi um sucesso e a gente vai trazer mais novidades para o ano que vem, porque a gente entende que o Mato Grosso merece algo de grande expressão e o Master Meeting trouxe para nós aí, uma experiência muito positiva. Fizemos recentemente agora o Master Meeting Milho e Sorriso, foi a 1ª edição e foi um saldo muito interessante ter levado o evento para uma das nossas casas, que é Sorriso, tanto nos acolheu e regionalmente falando é uma região que influencia muito e que hoje é sede da maior agricultável do país, né? A capital do agronegócio, então foi muito interessante. E temos aí também, patrão, os eventos de campo, né, que são os Open Sky Soja, Open Sky Milho, Open Sky Algodão, que são feitos durante a safra, que é basicamente um dia de campo completo, multidisciplinar, onde o agricultor encontra novidades em relação a cultivares de soja, milho e algodão, palestras na tenda central, plots no campo, tanto das empresas parceiras quanto da Proteplan. Então, um dia bem interessante, rico em muita informação. Para o ano que vem, estamos pensando em algumas novidades, principalmente com a cultura do algodão, mas os eventos basicamente têm o propósito de levar informação na ponta, gerar um ambiente de relacionamento e acaba gerando negócio para todo mundo que participa. Eu sempre digo que o ambiente, ele favorece, né, a oportunidade de negócios, a oportunidade de interação, e nós temos muito claro que esses eventos vão continuar e sempre com a proposta de melhoria contínua. Muito bom, cara, muito bom. Eu gostei quando você disse algo que eu concordo muito, né? Que conhecimento represado, informação guardada na gaveta ali, ela não ajuda em nada, né? Ela não cumpre a função que ela tem, né? Que é realmente o conhecimento ser disseminado, ser compartilhado. Agora, Ivan, vamos aproveitar a tua expertise, tua área de atuação para trazer para os nossos ouvintes aí do campo, agricultores, né? Quais são os principais assuntos que vocês têm dentro das áreas que você mencionou ali, né, fitossanidade, controle biológico, fitotecnia, quais são os temas principais que vocês estão dando mais ênfase ali agora, que vocês sabem que realmente são aí pontos que os produtores estão de olhos abertos aí? Bom, maravilha. Eu vou tentar sintetizar aqui alguns principais pontos e linhas de pesquisas, tanto na minha área de atuação, que é fitopatologia, quanto nas demais áreas que a gente tem interação com os colegas. Bom, falando de fitopatologia, nós temos basicamente, patrão, eu vou dividir por cultura, algumas linhas prioritárias de trabalho. Falando de soja, quando se fala em doenças foliares, nós temos um problema muito sério no Mato Grosso, do complexo de manchas foliares, representados ali pela mancha-alvo, pelo complexo de cercóspora, podemos falar septória junto nesse sistema e antela-traquinose. Então, essas 4 doenças, mancha-alvo, cercóspora, septória e traquinose, que são fungos necrotróficos, fazem parte de uma estratégia nossa integrada de estudo, de acompanhamento, tanto de cultivares de soja, quanto de estratégias de manejo, com fungicidas foliares, produtos biológicos e programas de manejo.
Se a gente pegar essas 4 doenças, elas estão presentes nas nossas 3 regiões de atuação e, portanto, fazem parte de uma estratégia, principalmente nos plantios do cedo. Nós temos a ferrugem da soja, que é uma doença de alto potencial produtivo, e a ferrugem, ao longo dos anos, ela vem se adaptando e provavelmente as populações vêm mudando do ponto de vista de isolados. E como o sistema mudou para uma semeadura mais cedo e cultivares de ciclo mais precoce, os ensaios de ferrugem são direcionados para semeaduras mais tardias, que na maioria dos casos não representa na essência o Mato Grosso como um todo, mas nas áreas mais tardias, por exemplo, em Campo Verde, Primavera do Leste, sul do Mato Grosso, parte do Parecis, Serra da Petrovina, nós temos um ambiente muito favorável para essa doença que também é estratégica. E mais recentemente, nos últimos 4 anos, na fitopatologia, complexo de podridão de grãos e sementes e quebramento de hastes passou a ser estratégico, problema muito sério, onde nós somos uma das empresas pioneiras em termos de resultados, em termos de informações, que até o momento auxiliam o agricultor na redução e convivência do problema. Não existe uma estratégia ímpar hoje que vai zerar o problema dentro do sistema, mas tem estratégias que ajudam o agricultor, se aplicadas de forma integrada, à redução desse problema. Então, basicamente, em soja seria isso. Algodão, complexo de doenças foliares, muito pautado em manchas e rabulária. No caso do milho, também complexo de grãos ardidos, podridão de couve, espiga, e as doenças foliares que fazem parte da importância regional. Os helmintas porioses, de modo geral, complexos bipolares, túrcigo em algumas regiões, né, nas regiões mais frias, mancha branca. Então, é só um apanhado mais específico. Mas quando a gente vai para o sistema, quando se fala, por exemplo, de pragas, sugadores e mastigadores de modo geral, e Clérison Perini, que é o entomologista da área, ele está muito ligado ao problema regional de cada safra e também as complexidades que vêm aumentando. Por exemplo, no sul do Mato Grosso, a gente tem linhas de trabalho com o cascudinho da soja. Quando a gente vai para o sistema, percevejo barriga verde, complexo de percevejos, cigarrinha no milho, que é um problema latente, algumas safras maiores, outras menores. Temos também a dinâmica de pragas que envolve lagartas de modo geral, ácaro no algodão, que é um problema que veio remanescente aí nas últimas safras, pulgão no milho, pulgão no sistema. Então, a praga, o Clérison tem trabalhado muito, manejo químico e biológico no sistema, não só dentro da cultura, porque as pragas existem em migração, existe a pulpa que fica no solo, enfim, uma série de questões. Quando a gente vai para plantas daninhas, a Aline D1, que é a pesquisadora líder, tem muitos projetos direcionados aí para ervas de difícil controle e ervas que já adquiriram resistência múltipla, por exemplo, capim pé de galinha, principal planta daninha hoje do sistema. Nós temos o capim amargoso, a vassourinha de botão, quando se fala de BR63, é uma erva de difícil controle, e outras ervas que vêm tornando problemáticas no sistema, além das biotecnologias, que é um trabalho importante de entendimento, enlist, de Canva, Extend, enfim, todas essas tecnologias empilhadas no sistema, né? E aí na parte de fertilidade tem vários trabalhos que envolvem adubação do sistema, nutrição das culturas de modo geral. Nós temos trabalhos que envolvem microbiologia do solo. Em resumo, daria para a gente passar o dia aqui, Patrão, trazendo a lista, né, das problemáticas prioritárias. O fato é que para cada área de atuação, nós estamos engajados em ajudar o agricultor e também as empresas a gerar informação e trazer posicionamentos para amenizar essas adversidades aí bióticas e bióticas. Muito legal você trazer dessa maneira, Ivan, e foi por isso que eu provoquei essa pergunta, porque para o agricultor, o pessoal que está no campo, entende muito facilmente tudo que você está dizendo e compreende, né, a complexidade de cada item, o tamanho da preocupação de cada ponto que você citou. Agora, para quem não é do campo, consegue com a tua fala, com a tua resposta, ter uma dimensão de quão grande é o desafio de produzir em áreas tropicais, que a gente tem todas as vantagens possíveis, né, quando a gente fala de sol, de clima, enfim, mas a gente tem esse desafio que, por exemplo, no hemisfério norte a gente não encontra, né? Quando fazem aquela comparação da produção brasileira com a produção americana, é sempre válido a gente lembrar, né? Nós temos a possibilidade de fazer 2 safras, 3 safras, mas isso, claro, depende de todo esse manejo, de toda essa complexidade, de lidar com todos esses desafios. Enquanto no hemisfério norte, por exemplo, você tem a neve que bloqueia ali toda essa possibilidade de uma segunda safra, mas também elimina aí boa parte desses inimigos, vamos colocar assim, das lavouras, né? Então, por isso, a pesquisa, o trabalho a campo
é essencial para que a gente possa ver a agricultura avançando cada vez mais os nossos resultados e sempre com sustentabilidade, né? Produzir mais numa mesma área é ser sustentável. Isso é importante ficar sempre muito claro para quem não vivencia o dia a dia do campo. Sem dúvida, patrônio. E o ponto que você trouxe aí é tão relevante e vale lembrar o seguinte, nosso papel como pesquisa é caminhar junto com a necessidade de fazer um manejo integrado, seja de pragas, doenças, plantas daninhas, que envolva um equilíbrio nas ações de uso de defensivos agrícolas, da adoção de biológicos no sistema, mas, acima de tudo, que a premissa zero seja sustentabilidade. Nós temos que produzir cada vez mais com rentabilidade. O agricultor ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa fazer o giro do seu sistema, ele precisa construir margem segura, mas a premissa e sustentabilidade tem que andar junto. São princípios que não dá para a gente ferir dentro da nossa estratégia. E quando se fala nas condições de Brasil, e é o que você trouxe muito bem, tropicais de modo geral, dinâmica de pragas muda, dinâmica de doenças muda, condições edafoclimáticas mudam, isso traz um dinamismo e uma complexidade maior de se produzir soja, milho, algodão ou qualquer outra cultura aqui nas nossas condições. E o nosso desafio olhando para o futuro, e hoje se fala-se muito em agricultura regenerativa, sequestro de carbono, necessidade de complementação de táticas de manejo, ou seja, o biológico ele chega para complementar as estratégias, nós temos as biosoluções chegando, mas jamais dá para pensar num sistema onde nós vamos eliminar 100% do controle químico. Isso no Brasil é praticamente impossível. Por mais que a gente tenha biotecnologias avançadas e nós temos o segmento dos biológicos, a dinâmica de pragas é muito intensa. E, em paralelo, a gente tem o cenário de resistência, a gente tem o cenário de populações ao longo do tempo. Então, o nosso desafio é equilibrar essas estratégias de manejo, trazendo um ajuste fino por região e olhando para as necessidades de mercado. Isso é muito positivo, na minha visão, quando a gente compara a agricultura de 15, 20 anos atrás, onde nós tínhamos menos opções de produtos com a toxicologia mais aguda e, portanto, de mais difícil manuseio, com doses maiores, e nós tínhamos poucas opções de modos de ação, trazendo a necessidade de um custo de produção mais robusto e, muitas das vezes, com a complexidade de produzir maior, e a soja produzia menos. Então, nós estamos num cenário hoje que tem potencial produtivo, tem ferramentas para isso, mas para tudo isso dar certo, patrônio, tem um insumo mais importante na minha visão, que é gente. A gente precisa de pessoas treinadas, capacitadas e pessoas que têm algo que, na minha visão, talvez é o atributo que tem mais valor dentro do nosso negócio, que é informação. Quem tem informação correta e consegue aplicar através de gente treinada e engajada, gera resultados. E essa a proposta que a gente tem que levar para o nosso segmento, que não é aplicando muito ou aplicando de qualquer forma que nós vamos produzir soja. Pelo contrário, eu acho que é equilibrando as estratégias de manejo e entendendo que todas elas precisam andar em sintonia, quase que uma relação de simbiose para a soja, o milho, o algodão, ou qualquer cultura agrícola expressar o máximo potencial produtivo e, em paralelo, a gente andar de mãos dadas com as condições e características de sustentabilidade. Muito bom. E eu vou aproveitar esse gancho que você me deu aqui. Você citou algumas vezes nessa tua fala e na anterior a palavra sistema, né? E no próprio evento que nós tivemos agora recentemente em Sorriso, no Master Meeting Milho, falou-se muito sobre isso, né? Sobre enxergar com uma visão holística, ou seja, enxergar o todo e olhar sempre para o sistema e não para culturas isoladamente. Acho que queria que você fizesse um complemento com esse ponto. Bom, a gente vive uma condição de agricultura no estado do Mato Grosso, você já trouxe o exemplo, basicamente são duas safras. Nós temos um grande sistema de sucessão soja-milho, que predomina em todas as regiões, ou soja-algodão, e nos últimos anos o benefício da integração de culturas de cobertura, braquiárias, capins de modo geral, leguminosas como crotalária, xilojante, feijão guandu, tem integrado o sistema com a proposta de rotação de culturas, sistemas consorciados, manejo de adubação verde, redução de nematóide no sistema e o benefício para as culturas. E, além disso, podemos considerar a terceira safra em alguns segmentos, que é o boi no sistema. Se a gente considerar as áreas de pivô, que são áreas de exceção, basicamente tem duas safras ao longo do ano, e a dinâmica de pragas, doenças, plantas daninhas, na minha visão, a gente deve sair de uma discussão para dentro da cultura e olhar para o sistema. Por quê? Se a gente pensar, por exemplo, na dinâmica de plantas daninhas, os herbicidas que eu trabalho no sistema, tanto com ação pré-emergente quanto pós-emergente, eu preciso considerar o controle da planta daninha, eu preciso considerar a seletividade da cultura, eu preciso considerar o efeito carry-over que eu vou deixar para a cultura subsequente,
E no final do dia eu preciso fazer um manejo autoral, ou seja, eu estou trabalhando uma estratégia no sistema e não dentro da cultura. Quando nós vamos para a dinâmica de pragas, o racional é o mesmo. Eu tenho pragas aqui, Patrone, que são polífagas e que se alimentam de várias culturas e sobrevivem, portanto, até em planta daninha que está no sistema, ou seja, se eu tiver planta verde lá, eu tenho um alimento para a praga passar a fase de outono. Então, quando a gente vai, por exemplo, para percevejo que ele sai da soja, ele migra para o milho e ele ataca as fases iniciais do milho. Nós temos pulgão no milho, a gente tem pulgão no algodão. A gente tem desbalanço de ácaro no sistema em detrimento das aplicações inadequadas e ou desequilibradas de inseticidas. E quando vamos para a doença, o cenário é o mesmo. A gente tem manchas foliares, por exemplo, a Corinéscera cassícula, que é a mancha-alvo. Existe uma patogenicidade cruzada do inóculo que está na soja, ele também se replica no algodão. O algodão é excelente hospedeiro da Corinéscera. Ou seja, eu preciso gerenciar o inóculo que está dentro do sistema e posicionar não só cultivares com uma certa resistência parcial ou tolerância ou até resistência completa, mas também uma estratégia de manejo. E aí, indo para o último item que está dentro do sistema, e esse, se fosse classificar, na minha visão, o principal problema do sistema de cultivo do Mato Grosso são os nematóides. Nós temos nematóides que são específicos da soja, a gente tem nematóides que são multiplicados por gramíneas, por milho, braquiárias, tem nematóides que são redutores por essas culturas, nós temos nematóides mais específicos do algodão, mas no final do dia eu preciso manejar o sistema. Então, cada vez mais a discussão de sistema ela vai estar em alta, quer seja no posicionamento de cultivares, quer seja no uso de defensivos, quer seja na adoção dos biológicos. Então, você está correto em fazer essa análise. Isso traz para nós uma complexidade e, ao mesmo tempo, uma necessidade de evolução e aprendizagem em nossos posicionamentos. Muito bem. Nematóides, que inclusive foi tema, né, de um dos episódios com a Cláudia Arieira, que foi palestrante no Master Meeting Soja já e traz um conhecimento incrível também sobre esse tema, falou sobre a complexidade. Daqui a pouquinho eu vou trazer o número do episódio dela para quem quiser também saber um pouco mais sobre esse tema, que foi um dos desafios que o Ivan citou aqui, procurar aí na nossa playlist. Ivan, você disse as 3 regiões que vocês atuam com a pesquisa. Quantos hectares vocês têm de pesquisa hoje? Como que está essa relação? Patrone, nós temos 3 estações atualmente em Campo Novo dos Parecis. São 40 hectares de pesquisa, uma estação que desenvolve projetos em soja, milho e algodão, nas diferentes áreas já citadas. Para a região sul do Mato Grosso, Campo Verde, nós temos 25 hectares de pesquisa. E Sorriso, nós temos 100 hectares de pesquisa. A nossa maior unidade é Sorriso, BR-63. Então, somando tudo isso, a área total de pesquisa para as 3 unidades, basicamente 165 hectares de pesquisas para todos os segmentos já citados aqui da fitossanidade, fitotecnia e biológicos. E é um trabalho que não para, né? Como que é a tua agenda, cara? Cara, é um trabalho que não para, né? A minha agenda, basicamente a minha, ela se divide parte do trabalho em relacionamento com as companhias, com os agricultores, prospectando novos projetos, buscando novas parcerias, né, dentro do nosso negócio. Dentro da Proteplan eu tenho a responsabilidade de gerenciar o setor de marketing, então toda a estratégia dos eventos, planejamento, comercialização, execução, nós temos um time extremamente competente que encabeça essa responsabilidade. E parte eu me dedico à pesquisa, à avaliação dos ensaios, gestão do time de Campo Verde, principalmente, que é na região sul, né? Além de encontrar tempo aí para os nossos hobbies, para cuidar da saúde, cuidar da mente e também poder ter tempo aí para treinamento, capacitação, porque no final do dia, Patrone, do lado de cá, muita gente acha que não, mas a gente ainda precisa estudar muito, a gente precisa se atualizar, e assim como você no seu segmento, pesquisa é muito dinâmica, agricultura é muito dinâmica, então a gente precisa reservar tempo para se qualificar, se atualizar e resgatar sempre um conhecimento dentro do nosso negócio. E eu imagino que os dos meus sócios não sejam diferentes, né? O grande ponto é que cada um tem uma estratégia interessante de atuação, um organograma muito bem definido para a gente ganhar eficiência e evitar sobreposição, e com isso poder tocar uma empresa ágil, com autonomia, com eficiência nos processos e trazendo informação para os agricultores. Excelente. O Ivan mencionou aqui cuidar também da mente, né? Isso é fundamental, fazer exercício. Ele é um cara que se exercita demais, a gente estava lá em Sorriso, acorda cedo para ir treinar, e tem que ser assim para manter também a saúde mental, que é fundamental para que todo esse trabalho, todas essas ações, né, possam continuar fluindo como esperado. Só para registrar, então, o episódio com a Cláudia Dias Arieira foi o 104, o bilionário prejuízo causado pelos nematóides, está lá
na playlist. Um bate-papo super legal, uma carreira muito interessante dela também, muito bacana. E um alerta muito forte também quando se fala em nematóides, aí pensando no país como um todo e não só aqui em Mato Grosso. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Ivan, chegamos na reta final aqui, a gente tem sempre uma tradição aqui no podcast que é te dar um espaço agora para que você traga ali aquela pergunta que você não teve a oportunidade de responder ainda, né? Não só aqui nesse bate-papo, mas que não lhe foi feita ainda ao longo da tua jornada. Se não tiver essa pergunta, é o espaço para que você deixe aí um recado teu aí para quem está nos ouvindo. Bom, patrão, essa é a parte mais difícil, né? Que eu me lembre, talvez não tenha tido nenhuma pergunta que me tenha deixado em saia justa. Eu costumo sempre ter bastante sabedoria antes de responder, e muitas das vezes eu não respondo de primeira, porque eu preciso analisar se for algo que me traga uma certa complexidade. Mas eu não queria deixar a pergunta, talvez eu queria deixar uma reflexão para todos nós aí que estamos no nosso cenário, e até filosofar um pouquinho. Eu acho que o Mato Grosso como um todo e o Brasil é uma potência mundial do ponto de vista de produção de alimentos, e isso tem muito valor para nós, né? E uma das coisas que talvez eu fazendo muito evento e vivenciando a era da infointoxicação, a gente tem tanta informação hoje, patrão, que infelizmente a tecnologia, por esse viés, não foi legal, né, de trazer muitas fake news e trazer muitas informações ruins. Muitas das vezes eu me pego sofrendo o quanto que o agro tem sido apedrejado e o quanto que o agro, de modo geral, tem sido tido como um vilão do ponto de vista de desmatamento, do ponto de vista de produzir sem sustentabilidade ou até mesmo informações desencontradas, né? E eu acho que informações como essa aqui, esse podcast seu, é fantástico do ponto de vista para trazer informação de qualidade, idônea, que possa ajudar os agricultores. E eu até deixo uma dica aqui para ti, talvez fazer alguns podcasts com pessoas que trabalham muito bem essa comunicação. Eu tenho vários exemplos, mas me veio na cabeça aqui o meu amigo Marcos Favanelos, lá da Marca Strat, da FGV, o Marcão é um exemplo deles. Paulo Hermann, ex-presidente da John Deere, é outro exemplo. Enfim, poderia citar outros aqui, mas para falar para essa nova geração que está chegando, que mais importante do que eu disse aqui, que é falar de carreira, que é se qualificar e se tornar um bom profissional, isso vale para qualquer área, qualquer segmento, é entender o valor que tem no nosso alimento, a roupa que a gente veste, e o quanto que essa cadeia, até chegar na ponta final, tem pessoas envolvidas, tem empregos gerados, tem expectativas, tem sonhos. Então, a pesquisa como um todo, eu posso dizer que a gente está inserido só numa parcela dessa cadeia. Mas no final do dia, quando esse tipo de notícia que muitos dos dias a gente é pego de surpresa, e eu, você, patrão e outros não conseguem argumentar, talvez seja um ponto aí, um pedido para aquelas pessoas que têm dúvida ou que realmente desconhecem, ouvir um podcast como esse, se aproximar da Proteplan, se aproximar de outras entidades, buscar informação. Porque o agro é do bem, nós somos do bem. E no final do dia, patrônio, o Brasil, eu falo isso e a gente já vê as tendências futuras, o mundo inteiro já vem buscar comida no Brasil e vai vir muito mais. E se o agro for bem, todo mundo vai bem. Então o agro é quase que um influenciador positivo para o Brasil e para todas as profissões. A gente vai conseguir escalar nosso país do ponto de vista econômico, e não tenho convicção que seja diferente se o agro for bem, mas também se a percepção do agro perante o mundo for bem. Então eu pensei nisso agora porque hoje em paralelo eu estava ouvindo uma notícia e eu falei o quanto que tem informação desencontrada, e muitas das vezes a gente se comunica muito bem entre nós, mas de nós do agro para fora do agro existe ainda uma avenida de desafios. Então se eu puder deixar uma mensagem final, que o agro é do bem, conheçam realmente quem são as pessoas que estão envolvidas no agro e façam valer a pena tudo que sai desse país aqui, porque eu tenho convicção que o agro o principal setor da economia e vai continuar sendo por muito tempo, especialmente em anos de crise e especialmente num país que demanda alimento, e o Brasil é o celeiro. Excelente, meu amigo. Já há sugestões mais do que anotadas, já conversei com o Fava Neves, também com o Paulo Hermann, inclusive num evento de vocês, né? Tá aqui na lista das pessoas que vão participar certamente aqui do podcast para também dividir conhecimento e histórias, né, fantásticas que ambos possuem. Te agradeço, Ivan, pela
participação, cara, pela transparência. Você é um cara realmente do bem que batalha muito, sou testemunha disso, né? Participei dos eventos que nós mencionamos aqui contigo e sei que você é um apaixonado pelo que faz, né? Quando a gente é apaixonado por aquilo que nós fazemos, realmente o resultado não pode ser outro, senão o êxito, o sucesso, né? Superando todos os desafios que a gente, obviamente, encontra pelo caminho, mas é um caminho trilhado com muita honestidade, com muita entrega, com muita busca, né? E olhando sempre pro futuro, pensando em deixar um legado, né? Certamente eu sei que esse é um dos teus objetivos aí e vai em frente, cara. Obrigado pela participação, parabéns pela história, pela carreira e vamos juntos aí em frente. Patrone, eu que agradeço, é recíproco, admiração e respeito, e você que tem uma jornada muito bonita na parte de comunicação e é um influenciador do agro e um apaixonado também pela profissão. Do lado de cá, a gente vem fazendo algo que está muito ligado ao nosso propósito, aos valores, princípios. Eu tenho comigo 3 grandes áreas aí que eu procuro retroalimentar dia a dia. Uma delas é Deus, a energia positiva, a outra é família e a outra é trabalho. E dentro do trabalho, acho que não tem nada mais gratificante de fazer o que a gente gosta, o que a gente deseja e principalmente ter o ato de servir através do trabalho às novas gerações. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço ao Mato Grosso por ter nos acolhido, aos agricultores que aqui estão. Deixo a Proteplan à disposição de todos vocês para a gente interagir, conversar, participar junto nos eventos, nas pesquisas. E espero ter contribuído para o podcast do Patrone, que já é um sucesso e cada vez mais tem trago temas muito importantes para a nossa agricultura em diferentes segmentos. E vai em frente, Patrone. Acho que o caminho é esse mesmo. Eu tive a oportunidade de fazer os primeiros podcasts com o Paulo, você citou o Paulo, e antes da pandemia o Paulo já trazia um pouco das expectativas e eu vejo o Paulo voando hoje do ponto de vista de crescimento e projeção. Fico muito feliz por essa moçada que realmente vai para a ação. Então, você também, fica aqui o nosso muito obrigado e conte conosco nessa jornada aí de sucesso. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.